Amigos, Maria semeando muita paz, muito amor e alguns conhecimentos espirituais. Como sempre estamos vindo falando sobre a mediunidade, sobre as dificuldades, sobre a maneira de conduzi-la e passar para outros irmãos, pessoas da casa, amigos, até mesmo pessoas desconhecidas que nos defrontam, né? Sem saber o que fazer, sem saber que caminho tomar, porque a família toda é de uma outra religião contrária e ninguém gosta de falar sobre isso e a pessoa sofrendo com isso. Então, a finalidade única é explanar, é explicar o que acontece, por que acontece, quando deverá acontecer e assim por diante. Nós estávamos falando da última vez sobre a mediunidade, explicada por René Nunes. O René Nunes é autor daquele livro maravilhoso de cromoterapia. E esse estudo, que é um estudo que a gente faz, que nós iremos, se Deus quiser, falar sobre isso. É um tratamento que a gente faz com luzes, com cores, e é maravilhoso. E o Sr. René, então, muito mais ainda, que nos mostra nos seus livros, mostrou-nos nos seus livros, coisas lindas, coisas maravilhosas, não só a respeito da cromoterapia, a respeito de muitas coisas que muitos de nós desconhecíamos. E por isso eu agradeço, mais uma vez, aonde ele estiver. E justamente hoje é o dia do aniversário do seu desencarne. Então, onde ele estiver, um abraço amigo meu e de todas as pessoas que se apaixonaram pelos seus ensinamentos, que são maravilhosos. Vocês vão ter esse conhecimento, se Deus quiser. E aqueles que tiverem vontade de estudar, de seguir, eu procurarei fazer o melhor possível para atender as pessoas que quiserem. Então, isso que eu vou falar agora, sobre a ectoplasmia, é do René Nunes. E vejam bem o que ele fala. Não sei se vocês estão lembrados quando a gente falou de uma substância que nós, encarnados, temos. E essa substância, ela vai ajudar na obtenção da nossa mediunidade, no trabalho mediúnico. E essa substância, os desencarnados procuram ávidos a respeito dessa substância, porque eles utilizam lá no plano astral, porque lá os desencarnados não têm, só nós encarnados. E são muitas substâncias, são substâncias, por exemplo, que a gente utiliza para o método de evidência, outros para o método da audiência, outros para efeito físico, né? Que é o caso do ectoplasma, outros para a escrita, né? Como o médium Chico Xavier usava, e assim por diante. Então, o René Nunes fez o favor de escrever em seu livro maravilhoso a respeito sobre a ectoplasmia, e eu terei a boa vontade para falar sobre esse assunto que é muito interessante e da qual eu tenho certeza que muita gente não sabe, assim como nós não sabíamos, não é? Então veja bem, a ectoplasmia é um fator físico e, como tal, podemos acrescentar que também é genético. Vocês vão acompanhando, prestando bem atenção naquilo que está sendo dito, foi dito pelo seu René. O desconhecimento do processo leva às vezes a diversos tratamentos clínicos, sem que se encontre
a causa aparente. É uma mediunidade que cobra um comportamento determinado com relação à matéria física, para que esta tenha condições energéticas do trabalho, né? A respeito de trabalho. Trata-se de uma mediunidade de difícil avaliação por desconhecimento generalizado, havendo até quem diga que se trata de um processo mediúnico em extinção, o que realmente é um grande engano em relação à evolução do ser. Como uma característica material do médium de ectoplasmia, poderemos citar o seu próprio comportamento durante o trabalho. Terá sempre respiração acelerada devido ao esforço realizado. Por outro lado, apresentará uma sintomatologia constante de dores nas articulações, gente. Dores gástricas, nervosismo, inquietação e uma forte tendência para fechar-se a si mesmo. Essas pessoas que a gente vê na nossa família, a gente mesmo, às vezes não fica quieto, pensando, às vezes orando, às vezes quieto, submisso, assim, sem muita conversa, não querendo papo. A gente fica desse jeito, realmente. A ectoplasmia é um fator físico, como dissemos, e à medida em que o médium vai sendo ajustado, é que também vai sendo equilibrado. Caso não receba a orientação correta, provavelmente sofrerá uma degeneração de ordem física. Assim, o médium continuará no trabalho espiritual, mediúnico, mas com desgaste muito grande, ocasionando a maioria das vezes problemas psicossomáticos, as viciações como processos de vaidade e etc. Nesse momento, o médium passa a trabalhar praticamente sozinho, isto é, sem auxílio espiritual, enfraquecido que está na sua mediunidade. O trabalho também enfraquecerá, perdendo a razão de ser executado. Poucos são os médiuns que conseguem manter em equilíbrio a mediunidade de ectoplasmia, justamente por tratar-se de um tipo de mediunidade que já veio acoplada à sua matéria física e de difícil ajuste. Em qualquer outro tipo de mediunidade, quando o médium se afasta do trabalho, o seu mentor permanecerá dando-lhe assistência, o que não acontece na ectoplasmia. Isso fica quase impossível, justamente por ser a mediunidade um fator puramente físico. Na ectoplasmia, o médium quase sempre se afasta do trabalho por processos físicos ocasionados por ele próprio, apoiado em motivos como vaidade, vejam bem, amor próprio, despreparo para o trabalho, autossuficiência. Vocês estão vendo quanta coisa influi, gente? Não é assim, acho que eu tenho mediunidade, vou pôr ele à tona. Não é assim, gente. Por isso que eu tenho batalhado sempre, desde que eu comecei a falar sobre a mediunidade, a necessidade
de estudar. Há pessoas que falam, ai, eu detesto ler. Ai, não posso nem ver livro na minha frente. Mas não é por aí. Faça uma força grande, imensa. Vai lendo aos pouquinhos. Quando você notar que você está ganhando coisas novas, coisas que você não sabia, você vai se entusiasmar, vai querer ler. E é assim que começa, gente. Mas ficar sem estudar, sem ler, não dá. Porque a pessoa, vocês vejam bem o que acontece aqui. A falta de orientação, a falta de saber aquilo que precisa saber a respeito da mediunidade. E quem leva? O próprio médium. Não é o vizinho, nem a mãe, nem o pai. O próprio médium. Por aí vocês estão vendo, você que está me escutando, que é médium, preste bem atenção naquilo que está sendo falado. Porque muitos médios estão nessa situação e não sabem, sofrem, passam mal no trabalho, se irrita à toa, briga com o marido, ou o marido briga com a mulher, fica irritado, não sei o que está acontecendo comigo, aí eles põem culpa no espírito. Não, a culpa é nossa mesmo, que não cuidamos de nós naquilo que tem que ser cuidado. Bom, em relação à mediunidade, às mediunidades que cada um pode ter, as experiências serão feitas em princípio com a psicofonia, aprendendo tanto o médium como o dirigente a distinguir o grau da sensibilidade com referência à aproximação da entidade. Passado esse primeiro exercício, o dirigente poderá também partir para a aferição, perguntando ao médium sobre que tipo de exigência lhe faz a sua mente física, para que possa avaliar os demais fatores mediúnicos. Quando falamos de exigência da mente física, desejamos dizer que poderia ser o mesmo que despertar da sua inteligência para determinados problemas. Às vezes, ao forçarmos o médium a realizar um trabalho que não seja inerente à sua mediunidade, podemos até causar obstruções mentais. Estão vendo? É de lado a lado que tem que ser pronunciado. Médio de um lado, futuro médio, e o dirigente, instrutor, mentor do outro. Para que as duas coisas se juntem de uma maneira harmoniosa e produzam as coisas boas para os nossos irmãos que têm necessidade de ajuda, de auxílio. A identificação correta da mediunidade sempre irá cobrar a percepção e o conhecimento do assunto, porque somente passando pelo processo é que realmente se pode distinguir de vez que trazem junto certas particularidades individuais do médium. O psicofônico, o audiente e o vidente pouco acrescento ao que já foi dito, senão na ampliação do comportamento. Esses processos mediúnicos, principalmente os três últimos enumerados, efeitos físicos, transportes e ectoplasmia, serão certamente em futuro próximo os mais utilizados, porque são processos de respostas muito fáceis, rápidas em suas respectivas finalidades e terminam por completarem-se entre si. Esses tipos de mediunidade que foi citado. Eles estarão relacionados com as condições psíquicas de cada ser, já cujos objetivos espirituais, independente da nossa vontade, devem ser sempre estar direcionados no mesmo sentido. Tudo isso foi explicado pelo nosso querido René Nunes. E devo também dizer, porque vai sendo falado outros tipos de mediunidade. E mais adiante será falado novamente sobre a ectoplasmia, porque há um senhor
de Campinas, que ele também realizou um estudo a respeito da ectoplasmia, que é muito bom e muito interessante. Então, até breve, queridos irmãos, que Jesus esteja com todos nós.